projetos dele pela vaga na Libertadores e tem uma possibilidade real de entrar na competição. E acho que quando o Mancini assumiu o comando não era a prioridade, né? A prioridade era sair do fundo da tabela o quanto antes. Ele conseguiu isso até com alguma tranquilidade. Agora, é interessante até como teste, porque se o Corinthians for capaz de produzir contra o Palmeiras um futebol semelhante ao que produziu contra o Fluminense, o Palmeiras vai ter um adversário tanto, até para testar o nível em que está agora em relação à final da Copa do Brasil, em relação aos desafios que tem no final da temporada. Então, assim, eu acho que não é um jogo em que ninguém possa falar que é mais ou menos. Primeiro porque é Palmeiras e Corinthians, e isso, como eu disse, o jogo se impõe. Mas os dois têm coisas aí. O Palmeiras talvez jogue a sua cartada para mostrar que ainda pode brigar pelo título, sim, depois de deixar 2 pontos escapar hoje. Acho que quem viu o jogo pode falar tranquilamente que deixou escapar 2 pontos, sem tirar aí o mérito do Grêmio que buscou o ponto no final. E o Corinthians é a chance de confirmar a sua ascensão. Então, eu acho que não dá para dizer que vale mais para um do que para outro. É só uma pena, né? Segunda-feira à noite, os jogos encavalados aí um atrás do outro, né? Sem público, porque até pelo momento das duas equipes, é um jogo bem interessante esse da segunda-feira. O objetivo do Palmeiras é mais nobre, né, Léo? Só que o Corinthians tem a sua única competição aí. E tem um objetivo importante agora também, que é a Libertadores. Acho que por isso é tão difícil, né, dizer para quem é mais... Porque se você fosse dizer, tá valendo o título para um e valendo Libertadores para o outro, você certamente diria, vale mais para o Palmeiras. Só que a gente, né, vamos dizer, duvida, entre aspas, muito mais da possibilidade do Palmeiras realmente brigar por esse título brasileiro do que duvida da possibilidade do Corinthians buscar vaga na Libertadores. Aliás, acho que do jeito que estão as coisas, hoje a maioria das pessoas, se tiver que apostar Corinthians vai ou não para a Libertadores, né, pelo momento do Corinthians, pelo que está jogando e pela própria tabela de classificação, né, já por pontos perdidos dentro da zona de Libertadores, embora não do G6 ainda, eu acho que a maioria das pessoas aposta o Corinthians ali. Então vai ser um jogo muito legal, né? Vai ser um jogo muito legal porque é um jogo grande, com objetivos importantes para os dois lados e aparentemente com as equipes completas, com os times principais. E logo depois do jogo, bom lembrar, tem linha de passe. Isso que é mais curioso desse... Vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente continua, precisamos fazer um intervalo, é o Linha de Passe aqui na ESPN. Continue com a gente, é rapidinho, até já. E o Mancini hoje faz o Corinthians, nesse momento, um time melhor que o São Paulo. É só você ver. É só você olhar. Respeito a opinião do Marra, respeito a opinião do Zé também, e de quem pensa diferente, mas esse momento, porque a gente, tem muita gente que brinca, né? O nosso velho amigo, né? Trabalhou aqui na casa também, o PVC, que está no Sport TV, ele costuma brincar e dizer o seguinte, o Corinthians é o melhor time dessa semana do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o melhor time dessa semana da Libertadores. Não tem o melhor time para bater no final do campeonato. Mas nesse momento, nesse instante, se você colocar frente a frente Corinthians e São Paulo para jogarem, eu aposto no Corinthians. E mais ainda, hein? E mais Aliás, ainda. algumas semanas deu Corinthians, né? Algumas semanas deu Corinthians, né, Sormani? Teremos... Como é que é, William? Algumas semanas teve esse confronto e deu Corinthians, né? Exatamente. 1-0, gol do Otero, né? Gol do Otero. Segunda-feira teremos Palmeiras e Corinthians. Que Palmeiras vai entrar em campo segunda-feira contra o Corinthians, no Allianz. Vai ser o Palmeiras, que perdeu de maneira vergonhosa, vamos falar o português claro, pro River Plate, ou vai ser aquele Palmeiras que ganhou gigantemente do River Plate na Argentina? Vai ser um Palmeiras que ainda vai estar sentindo o baque daquela derrota, que por pouco aquele jogo não foi para os pênaltis, ou já se recuperou? Porque o Corinthians vai bem. Bem pleno. Pegou o Fluminense, que ganhou do Flamengo, de virada, e meteu 5. Isso. Isso. Então, eu respondo essa pergunta. Hoje, para mim, o Corinthians joga mais que o São Paulo. Hoje. Aliás, o futebol é tão louco que o Flamengo meteu 5 no Corinthians e perdeu para o Fluminense, e o Fluminense vai e mete 5 e o Corinthians vai e mete 5 no Fluminense, né? Coisas do futebol. Ô Marra, se a gente... Porque aí tem muita gente falando o seguinte, ai, se o Mancini tivesse vindo antes, hein? Ai, se fosse o Mancini desde o começo, hein?
Aí, Marra, é aquela história. Se a gente for lá no começo do ano e perguntar para muito corintiano, para muito torcedor, você quer o Thiago Nunes ou você quer o Mancini? Eu entendo que boa parte, maioria, não sei se é a maioria maciça, mas uma maioria fala, não, quero o Thiago Nunes, esse cara é o campeão da Copa do Brasil, esse cara é o campeão da Sul-Americana com o Atlético Paranaense, olha como jogava o Atlético Paranaense e tudo, né? E no final das contas, o que está acontecendo é o que a gente mostrou aí no GC. O Mancini, de certa forma, está escancarando, com o mesmo elenco, a gente fez o comparativo aí, 2 jogadores a mais, lembrou aí o Sormani. O Mancini está escancarando algumas dificuldades do Thiago Nunes, né? Acho que sim. Eu acho que sim, William. E eu acho que tem uma questão de ser mais experiente nesse sentido. O Thiago, ele tem 5 anos por aí que ele começou com mais destaque. Ele foi para o norte, foi para o sul, ele trabalha como técnico há muito tempo, pegou categoria de base, tudo. Mas, para ser competitivo mesmo, para ganhar alguma coisa de destaque nacional, foi com o Atlético Paranaense. E o Mancini tem uma bagagem de disputa, até mesmo de entender que ele não precisa falar algumas coisas para agradar a imprensa, para agradar uma corrente. O Mancini, ele tem mais casca grossa, William. E na temporada passada, você vai se lembrar, ele assumiu o Atlético. O Atlético estava numa situação que um time que não era time para cair, mas que estava muito mal, e ele arrumou ali umas vitórias, uma coisinha assim, e o time não caiu. E ficou até relativamente tranquilo na reta final do Campeonato Brasileiro. Ele poderia ter seguido o trabalho no Atlético, não seguiu porque a expectativa era outra. E infelizmente para o Mancini, está colando nele esse rótulo. Não, ele vai apagar os incêndios, ele vai resolver. O Atlético não caiu com ele, viveu um momento ali no São Paulo de turbulência, não, ele vem lá e resolve, o time vai melhorando. Ele deu oportunidade para o Igor Gomes, você vai se lembrar disso também no Campeonato Paulista. Foi. E o time foi melhorando com ele. E agora no Corinthians. Eu acho que o Thiago não conseguiu fazer o que a gente esperava, o que ele esperava dele também. E ele se meteu numa coisa de falar umas coisas também assim, que não foram nada agradáveis para o elenco, para a relação dele com o Andrés. Ele acabou pisando em campo minado, William. O Mancini, ele não vai usar um vocabulário rebuscado, mas ele vai saber onde ele está pisando. E silenciosamente, ele começa pegando os medalhões e dando uma oportunidade para um, para o outro, não sei o quê. Esse aqui não deu certo? Ele vai substituindo. Ele foi mais prático. O Mancini foi mais prático, porque ele já sabia que a função dele era evitar problema. A função dada para o Thiago, e até voltando no tempo, a função dada para o Thiago é os seus colegas, o Santos, o Palmeiras e o São Paulo, eles já estão na Libertadores. Então, se vira e entra na Libertadores também. O Thiago caiu. Lembra disso? O Corinthians caiu antes dos outros. Então, a função, o trabalho entregado para o Thiago já foi não cumprido, ele já não conseguiu cumprir logo no primeiro mês. E depois ele ficou catando caquinho, sabe aquela de montar um quebra-cabeça? Ele ficou tentando montar o quebra-cabeça, mas ele já tinha perdido as peças. Então ele ficava ali, naquela coisa meio de lado, colocando durex na peça do quebra-cabeça para ver se dava certo, para ver se enganava alguém. Mas o trabalho dele já estava completamente comprometido. O do Mancini, não. Vem cá, tá feio, a gente está correndo risco, vem cá e ajuda. Chá comigo, sem inventar. Foi lá e fez o trabalho bonitinho. Resta saber, vai ser dado a ele agora um trabalho desde o início do ano? Não sei. A expectativa é outra também, né? Quando assume desde o início. Sim. É que a gente está vendo agora, para a gente poder fazer um intervalo, eu queria te passar a bola aqui, justo para você fechar o assunto, mas eu quero mostrar o seguinte. Todo mundo aqui já foi na Wikipedia, né? Você fala Wikipedia. Você vai lá, às vezes, para consultar um nome, um personagem, alguma coisa, enfim, tirar uma dúvida. Mas tá aberto ali para edição, né? O pessoal vai lá e digita também o que tem que tomar cuidado com informação errada. Mas se você digitar Wagner Mancini e for lá no Wikipedia, Zé Elias, olha só o que está escrito lá. Vamos dar uma olhada? Eu joguei aí na tela, é bem curioso, olha lá. Olha só, Zé, o que está escrito lá. Wagner Carmo Mancini, mais conhecido apenas como Wagner Mancini ou Wagner Machine, ou até mesmo a Máquina. É um treinador e ex-futebolista brasileiro e aí vai, né? Que atuava como volante, atualmente é técnico do Corinthians e tal. Tá lá na Wikipedia, Zé.
É isso mesmo? A gente está falando agora do Wagner Machini, é isso? Não, eu acho que a gente tem que falar do Wagner Mancini, né, William? O Wagner Mancini, que foi um bom jogador. Eu cheguei a jogar contra o Wagner Mancini, né? Em final de 95 ele estava no Grêmio, eu joguei contra ele na Copa do Brasil. E ele é um bom treinador. Eu lembro que quando ele chegou, muita gente questionou: mas o Wagner Mancini caiu com fulano, com time tal, mas ele também salvou time tal. Não, eu acho que ele é uma experiência que você pode levar justamente para esses momentos. E é o que ele está fazendo. A única diferença que eu acho que existe entre Wagner Mancini e Thiago Nunes é o seguinte: a expectativa gerada, porque quando se contratou o Thiago Nunes, o Andrés queria mudar a filosofia de jogo,